Bom, vamos lá. Agora que vocês já entenderam tudo sobre o transtorno do TDAH, ou seja, o que é, como funciona, o que acontece no nosso cérebro, a gente vai entrar na parte de intervenções, que eu acredito que seja o grande motivo pelo qual a maioria de vocês está aqui. Ou seja, o que a gente tem que fazer com relação a isso? Quais são os caminhos possíveis para que a gente consiga diminuir sintoma e aumentar a qualidade de vida? É importante entender que sempre que a gente fala de um tratamento, seja ele qual for, existe uma via de duas mãos. Ou seja, de um lado existe o acompanhamento médico ou multidisciplinar, que é o ideal nesses casos, mas de outro lado existe toda a parte do paciente. Então não adianta nada o médico prescrever para ti uma medicação que você não tome ou que você não tome como deveria tomar. Ou então que você faça uma psicoterapia, tenha ali algumas atividades e que você simplesmente também não use esse recurso, não faça as atividades. Eu vou trazer aqui algumas questões para vocês que são essenciais, só que elas só vão funcionar se elas forem colocadas em prática. Se vocês não praticarem aquilo que eu estou dizendo, simplesmente não vai ter resultado. E não porque o que eu estou dizendo não funciona, mas pelo simples fato de que isso não foi colocado em prática. Então, de verdade, a parte mais importante de qualquer tipo de tratamento é a autorresponsabilidade. Você precisa estar disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Senão você não vai ter resultado e aí você vai dizer que tudo que foi falado aqui não funciona. Mas funciona, porque é comprovado cientificamente. Então hoje, a gente não separa mais essa história de mente e corpo, tá? Existem sim as especialidades médicas, as especialidades até dentro da psicologia, mas a gente precisa olhar para o ser humano como um todo, como um ser integrado, porque se eu olhar só para uma parte dele, o resto vai ficar faltando e não vai dar certo. Então, olhando para o ser humano como um todo, a gente tem hoje a psicologia do estilo de vida. E o que significa isso? Significa que a gente vai olhar para todos os pilares, tá? Hoje a gente tem definido 7 pilares de saúde mental que são essenciais, principalmente no transtorno do TDAH. E eu vou explicar da onde que surgiu isso daqui e como que isso foi se contemplando ao longo do tempo e se consolidando dentro da psicologia, da neuropsicologia e da neurociência, tá? Nós temos dentro do nosso organismo um ciclo circadiano, ou seja, se a gente for pensar no movimento do próprio universo, as coisas acontecem por fases. E não é diferente conosco que somos seres humanos e frutos do universo. Então, a mulher, por exemplo, ela tem um ciclo, né? Um ciclo menstrual que ocorre a cada 21 dias. E aí tem uma série de alterações hormonais que acontecem no corpo dela para que ela receba um bebê, ou então que ela elimine aquele óvulo através de uma menstruação. A gente tem o dia e a noite, a gente tem as fases da lua. Então, as coisas vão acontecendo por ciclo, e no nosso corpo é igualzinho. Nós temos ciclos dentro do nosso corpo. E esses ciclos são muito importantes, porque eles sinalizam uma série de questões orgânicas que vão fazer com que o nosso corpo funcione da forma como ele tem que funcionar. Os hormônios que nós precisamos durante o dia são diferentes dos hormônios que nós precisamos durante a noite. A atividade cerebral que vai acontecer durante o dia é diferente da atividade cerebral que vai acontecer durante uma noite de sono. Uma noite de sono bem dormida é diferente de uma noite de sono mal dormida. E quanto mais regular estiver esse ciclo circadiano, melhor para os pacientes com TDAH. Manter esse ciclo circadiano em dia faz toda a diferença no tratamento de pessoas com TDAH. De novo, faz toda a diferença. Inclusive, existem pacientes que conseguem eliminar a medicação sendo muito xiitas com isso aqui, ou seja, cumprindo isso aqui à risca mesmo, sendo chatos, tá? E para isso, tem uma série de questões que eu vou detalhar para vocês aqui, item por item, para que vocês entendam. Dentro do nosso corpo, nós temos células que são chamadas de células clock.
Clock vem de relógio no inglês e quer dizer justamente isso, são células que estão ali para fazer com que esse ciclo circadiano esteja regular. Quanto mais regular estiver esse ciclo circadiano, melhor funciona o meu corpo físico e a minha mente. Então, mais bem equilibrado, inclusive emocionalmente, eu estarei. Vou trazer exemplo prático aqui para vocês. Muito provavelmente vocês já viajaram. Já viajaram a trabalho, já viajaram, sei lá, por alguma questão da escola, que seja, e aí você percebe que durante a viagem você se desregulariza, né? Porque você sai da sua rotina. Então as coisas ficam mais confusas, às vezes você acaba se estressando, você acaba de repente tendo até uma reação que você não teria no momento normal da sua vida, pelo simples fato de você não estar vivendo ali o seu ciclo regular. Principalmente quando a gente fica na casa de outras pessoas, quando não é uma viagem de turismo, em que você tá leve, enfim, uma viagem que você tem que entregar coisas, ou toda vez que a gente altera muito a nossa rotina, quando a gente tem uma mudança de emprego, um divórcio, um casamento, a chegada de um filho, tudo isso altera a nossa rotina e demora um tempo até que a gente se regularize de novo. E quando a gente sente essas alterações, a gente sente que a nossa forma de funcionamento também mudou, certo? Então a gente, por esse exemplo básico, consegue entender que quanto mais regular nós estivermos, melhor é para o nosso corpo e para a nossa mente. E aí vamos falar dos 7 pilares de saúde mental, que são essenciais para que a gente mantenha esse ciclo circadiano funcionando da forma como ele deveria, tá? Eu vou ressaltar aqui que os 3 primeiros pilares, eles são essenciais, tá bom? Essenciais. Eu vou falar sobre cada um deles, mas eu ouso dizer aqui que se vocês fizerem certinho esses 3 pilares, vocês já vão ver muito benefício na redução dos sintomas do TDAH. Esses 3, tá? Esquecendo o resto, porque tem mais, né? Mas se vocês praticarem esses 3 de forma correta, vocês vão ver muita diferença nos sintomas do TDAH, uma diminuição absurda de sintomas, tá bom? Isso aqui é essencial, isso aqui é, é assim, é o ponto de virada de vocês, tá bom? Então, o primeiro pilar essencial de saúde mental é o sono. É super, hiper, mega, master, blaster importante dormir bem. Inclusive, existem algumas teorias que defendem o caso de que pessoas com problemas de saúde mental, né, com transtornos mentais, na verdade são pessoas com desregularização de sono, tá? Que o transtorno de sono, ele antecede o transtorno mental, seja ele qual for. Essa teoria ainda não foi totalmente comprovada, mas ela também não foi descartada, porque ela faz muito sentido. Uma vez que a gente percebe que o paciente com transtorno mental tem transtorno de sono associado. Uma coisa está vinculada à outra. Então a gente ainda não sabe dizer se o transtorno de sono antecede o transtorno mental ou se o transtorno mental acaba gerando um transtorno de sono. Mas a gente sabe que as duas coisas estão interconectadas, elas têm uma relação. E que quando a gente consegue regularizar esse sono, o paciente tem uma melhora muito, muito, muito significativa, tá? Tô ressaltando isso aqui porque isso é muito importante. E aí, vamos para a parte prática. A gente sabe que a gente precisa dormir 8 horas por noite, que a gente precisa ter 8 horas de sono. Só que nem todo mundo, né? Às vezes a pessoa, ela faz o cálculo, ela fala, tá, eu preciso deitar 10 horas da noite. Só que ela deita e não consegue dormir. O que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter uma boa noite de sono? Tá? O que antecede isso, né? E qual que é a nossa parte? Como que a gente pode regularizar isso? Então, primeiro ponto importante, assim que acordar, tá? Acordou, precisa ver exposição à luz solar. Tem muita gente que acorda, por exemplo, 6 horas da manhã, tá com a cortina fechada, fica mexendo no celular e vai levantar às 7 horas. O que acontece é que para o seu corpo, você despertou às 7 e não às 6 horas da manhã.
porque foi às 7 horas que você abriu a janela, que ele viu luz. Então, se você acordou 6 horas da manhã, abre a janela, sinaliza para o teu corpo que você levantou, porque esse é um marcador importante para ele. Acordamos esse horário. Ele vai começar a produzir os seus hormônios que são importantes para o sono a partir do momento que ele entendeu que horas você acordou. Se ele achar que você acordou 1 hora depois, ele vai começar esse processo mais tarde, o que vai te dificultar dormir. Então, exposição à luz solar, essencial para a higiene do sono, tá? A gente está falando sobre higiene do sono. Depois, não fazer uso de cafeína, taurina e nenhum tipo de estimulante após as 15 horas. 3 horas da tarde, acabou, é a última xícara de café e deu. Não tomar mais esse tipo de estimulante, porque a meia-vida da cafeína, ela dura em torno de 6 horas. Então, de novo, o seu corpo que está ali produzindo todos os hormônios para que você consiga naturalmente adormecer na hora que você tem que adormecer, isso fica inválido, né? Porque ele entende que está cheio de energia. A gente produz, ao acordar, uma molécula chamada trifosfato de adenosina. Conforme a gente vai queimando essa energia, ela se torna bifosfato de adenosina. E por último, ela se torna adenosina. O excesso de adenosina no seu cérebro, que é aquele cansaço que a gente sente 6, 7 horas da noite, ele sinaliza para o teu cérebro que acabou, o cérebro está cheio de adenosina, né? A gente precisa lavar essa adenosina, a gente precisa dormir. E isso provoca uma série de outros processos que vão fazer com que seu corpo vá se preparando para adormecer. Quando você coloca cafeína no seu organismo, você interrompe esse processo. Então, essa molécula ela demora mais tempo para queimar a energia. E é por isso que realmente, quando a gente toma um café, a gente sente mesmo, nossa, parece que eu voltei, eu estava meio que dormindo aqui, parece que eu voltei. Só que isso é muito prejudicial, né? É lógico que existem exceções. Um dia, um trabalho importante, uma reunião que você precisa fazer uso porque dormiu mal, enfim, mas que seja eventual e não que seja corriqueiro, porque se torna corriqueiro, o que vai acabar acontecendo? Você vai se encher de cafeína, você vai ter problema para dormir e no dia seguinte você vai ter problema para acordar e para se manter acordado você vai colocar um monte de cafeína no seu organismo e você está fazendo tudo errado. Vamos lembrar sempre que os processos naturais, eles são os melhores para o nosso corpo. Quanto mais natural for, melhor. Quanto menos uso de recurso químico a gente fizer, quanto menos uso de medicação a gente fizer, melhor. E se a gente consegue fazer isso naturalmente, por quê? Por que a gente vai trazer uma coisa que não é boa para o nosso organismo? Sendo que é só uma questão de policiamento, tá? Eu confesso que eu fiz isso para minha vida. No começo você estranha, porque você está acostumado a ficar tomando café atrás de café e tomar café 5 horas da tarde. E no começo faz falta, assim, você fica mais sonolento. Mas o corpo se adapta, tá? E existem outros recursos, como por exemplo a maçã, é um recurso que te ajuda a tirar o sono, mas que ela não influencia nesse processo da adenosina. Então, e entre outros, tá? Pessoas que fazem uso de algum tipo de chá, mas não chá mate, tá? Lavar o rosto, fazer algum tipo de meditação para despertar, enfim, existem outras técnicas, outros recursos que a gente pode usar que não a cafeína. Então, chega de cafeína depois das 15 horas da tarde, tá? Outra coisa importante, a cama é o lugar de dormir e só de dormir. Não ficar na cama para ficar assistindo televisão. Quer assistir televisão? Assiste na sala. Porque senão, toda vez que você deita na cama, seu corpo não entende que aquele lugar é seu lugar de dormir. Tem muita gente que hoje, por conta do home office, trabalha na cama. Isso também dificulta, porque a mente vai entendendo que aquele ambiente não é o teu ambiente de dormir, é o ambiente para diversas coisas. Tipo, horas você está trabalhando, horas você está assistindo televisão, então não é deitar e dormir na cama, é a cama com multitarefas. E não deve ser assim, a cama é o lugar de deitar e dormir. Antes de dormir, o ideal é que a gente faça refeições leves e que as refeições elas sejam feitas 3 horas antes da gente dormir. Então, policiem-se para que possam fazer essas refeições antes, não encher a barriga, deixar o estômago cheio e deitar para dormir, porque aí seu corpo vai estar preocupado com o processo de digestão e não de sono,
Então, tentem alimentar-se 3 horas antes da hora que vocês deitam. Depois nesse intervalo até, né, jantou até ir dormir, o ideal é que as atividades sejam leves, que a luz seja diminuída, né? Porque lembra que lá atrás a luz que existia era a luz da fogueira, luz amarela, não essa luz branca, porque essa luz branca ela demonstra para o nosso corpo que é dia ainda. Então, sabe, deixar a luz mais branda, igual a gente faz com o bebezinho pequenininho, quando tem neném em casa, a gente deixa tudo meio escurinho para o neném entendendo que tá chegando a noite, que tá na hora de dormir. Fazer a mesma coisa, pouca luz e assistir coisas leves, sabe, aquela série bem bobinha, aquela coisa que não vai te fazer pensar, uma leitura leve. Ler é muito bom, mas que seja uma leitura leve, nada técnico. Não uma leitura de terror, um baita de um suspense, um romance policial, tudo isso vai agitar o seu corpo. E a ideia aqui é de brando, é de leveza, é de ir sinalizando que está na hora de dormir, que as coisas estão calmas, que esse momento é de paz, de calmaria mesmo. E então deitar-se para dormir, tá? Se você praticar isso com uma certa constância, você vai notar uma diferença muito grande na sua vida. Uma noite de sono bem dormida é uma conquista e você precisa ir fazendo isso. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas sempre que há constância, há resultado. Segundo pilar essencial de saúde mental: alimentação. A alimentação é essencial, a gente sabe hoje que a ligação do eixo cérebro-intestino é super importante, né? Então a gente tem ali no nosso intestino uma parede, certo? E toda vez que a gente fica comendo essas comidas que inflamam o nosso intestino, que são essas comidas industrializadas, esse monte de corante artificial e de coisas erradas que a gente coloca no nosso organismo, o que vai fazendo com que o nosso intestino inflame e essa parede vá abrindo. E quando essa parede vai abrindo, algumas toxinas que deveriam ficar dentro do nosso organismo, elas saem e passam para a nossa corrente sanguínea. E o nosso cérebro também é irrigado por sangue. Então hoje a gente sabe que essa inflamação corporal, né, que a gente vai gerando através de uma má alimentação, essas bactérias acabam parando no nosso cérebro e elas influenciam nos transtornos. Além disso, a gente tem um monte de evidência com relação a alimentos e TDAH, como por exemplo o açúcar, a cafeína. É bem comum que alguns pacientes com TDAH eles tenham uma hipersensibilidade à cafeína, ao açúcar refinado, ou seja, eles têm uma piora de sintomas por conta do consumo desses alimentos. De novo, a gente está falando de vida real aqui, e eu sei que é muito difícil, eu sei que comida faz parte de contextos sociais, que comida é presente, que a gente tem uma relação com a comida que vai além do alimentar-se, né? A comida, ela é vista como muitas vezes um recurso e que a gente acabou fazendo da comida uma aliada algumas vezes, e que muitas pessoas afogam as suas mágoas nos alimentos. Mas o que a gente pode fazer com relação a isso? Não quero que ninguém seja o louco da marmita, que não se permita sair com os amigos num final de semana, comer uma coisa diferente. Vamos pensar sempre em equilíbrio, tá bom? 80, 20. Que 80% das refeições sejam saudáveis e 20% não saudáveis. Com 20% de alimentação não saudável, dá para comer bastante coisa, não é para passar vontade, dá para equilibrar. Tem uma frase muito boa que os nutricionistas falam que é: desembale menos e descasque mais. Quanto mais alimentos in natura a gente conseguir consumir, como alface, verduras, todas as frutas, tudo in natura, melhor. A gente está lembrando daquela alimentação que é mais parecida com os nossos ancestrais. E lembra que o nosso cérebro é igualzinho daquele povo, dos nossos ancestrais. Então pensa assim, minha bisa comia biscoito recheado? Não, né? Não tinha. Os povos antigos, eles ficavam abrindo Coca-Cola? Não.
Quando eu era criança, refrigerante era algo de festa. Então, ele não fazia parte da vida das pessoas, da casa das pessoas. Existia, mas as pessoas só faziam uso, só tomavam refrigerante num aniversário, num casamento, em algum tipo de celebração. Era como se fosse o álcool. Ele não fazia parte da rotina da casa, do lar, não tinha refrigerante na minha geladeira. Idem sobremesa. Então, não tinha essa de toda a refeição ter uma sobremesa. A sobremesa era algo que acontecia no domingo, porque era um dia em que a família se reunia, para almoçar, geralmente com algum tipo de convidado. Então, vamos lembrar um pouquinho mais de como era antes e trazer um pouco mais desses hábitos para agora. E lógico, nossa, eu tô com muita vontade de comer uma comida hiperpalatável. Como uma comida hiperpalatável? Faça isso menos. Porque quanto mais alimento industrializado, quanto mais você inflamar o teu corpo, pior serão os sintomas do TDAH. Existem algumas pessoas que tratam o TDAH só com alimentação, tá? Se vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão ver que existem tratamentos baseados única e exclusivamente em alimentos e só. Tirar da vida do paciente todo tipo de açúcar, todo tipo de gordura trans, todo tipo de glúten, e a pessoa tem uma melhora significativa dos sintomas. Ou seja, existe uma correlação. Aí ela é comprovada a partir dessas pessoas que fazem essa dieta super restritiva. Eu não sou a favor disso, porque eu acho que toda vez que a gente tem uma restrição muito grande, é muito difícil da gente manter. Então vamos pensar sempre em equilíbrio, porque eu acho que o equilíbrio ele é mais fácil de ter constância. E para mim, de novo, constância é o que leva a resultado. E aí vamos para o terceiro pilar essencial de saúde mental: exercício físico, tá? Essa história de carro com vidro elétrico, de elevador, de controle remoto da televisão, de tudo isso que a gente tem hoje em dia acesso, tudo isso piorou muito a nossa qualidade, melhorou a nossa qualidade de vida, mas piorou muito em termos de quem nós somos. Nós somos feitos para o movimento, tá? O nosso corpo foi desenvolvido para o movimento. Isso tanto é verdade que não é nem dizer que o movimento faz bem para o nosso corpo, o sedentarismo faz muito mal. Isso é fato. É só você olhar para uma pessoa mais velha que tem prática de exercício e uma pessoa mais velha que não se exercitou. Essa pessoa aqui que não se exercitou, ela vai ter uma dificuldade de mobilidade, ela muito provavelmente vai ter uma série de doenças associadas à terceira idade, ela vai ter, muito possivelmente, algum tipo de transtorno mental, algum tipo de depressão, de ansiedade, enfim. Em contrapartida, essa pessoa aqui, ela vai aparentar até menos idade do que essa, mesmo se as duas tiverem a mesma idade, pelo simples fato de que essa pessoa teve uma rotina de exercício físico, o corpo foi feito para isso. Se a gente pensar de novo ali nos nossos ancestrais, eles caminhavam quilômetros por dia, tá? E aí não precisamos ir tão longe, vamos lá para a época dos nossos avós, todo mundo subia e descia de escada, todo mundo se locomovia a pé. Não existia esse recurso de automóveis e de meios de transporte que existe hoje em dia. As pessoas caminhavam, né? As pessoas se exercitavam, as pessoas precisavam de movimento para poder executar suas tarefas e atividades. Então, o exercício físico é fundamental, não importa o que seja, faça algo que você goste, mas faça todos os dias. Coloque, inclua na sua rotina exercício físico, isso é fundamental. A gente tem muita pesquisa mostrando que o cardio de alta intensidade, ou seja, a corrida, é uma aula de spinning, uma musculação muito bem feita, forte, que exija do seu sistema cardiovascular, faz toda a diferença para a diminuição e redução dos sintomas de TDAH. Precisa ser isso? Precisa ser algo que eu saia exaurido? Não, você pode fazer o que você gosta de fazer, mas faça. Mesmo que no começo seja brando, seja leve, seja fofo, como o pessoal fala, não tem problema. É melhor treinar fofo do que não treinar. E aí, com o tempo, conforme você for adquirindo
uma capacidade maior muscular, e conforme você for adquirindo gosto pelo exercício, aí você vai intensificando isso de acordo, enfim, com o que você consegue atingir naquele momento. Então, os 3 pilares essenciais: sono, alimentação e exercício físico. Se você tiver isso, você já vai melhorar, eu garanto, garanto. Se isso daqui for bem feito, você vai diminuir muito os seus sintomas. O resto é plus, tá? O resto vem como consequência. O resto, não que não seja importante, é pilar fundamental também de saúde mental, mas esses 3 aqui, esses 3, eles são inegociáveis. Esses 3 têm que fazer parte da rotina de todo mundo. Eu pego muito no pé dos meus pacientes com relação a isso aqui. Muito. Eu sou chata. Paciente meu faz exercício físico porque eu encho o saco. Paciente meu cuida de alimentação porque eu encho o saco. Eu encho o saco. Porque se não fizer o básico, o resto não funciona, não flui. Isso daqui é essencial. Sono é essencial, é inegociável. Alimentação é essencial, é inegociável. Exercício físico é inegociável e é essencial. Ponto. Agora vamos lá para o quarto, tá? O quarto chama-se rede de apoio. O que que isso significa? Significa que é muito importante para nós nos sentirmos amparados, tá? Existem até pesquisas recentes que mostram que uma pessoa que sente-se solitária, ela tem um prejuízo tão grande ou equivalente a uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia, tá? Pasme, mas é verdade. Então, o tamanho de pensar que você está sozinho, de que você está desamparado, faz tão mal para a tua saúde, que equivale a você ser um fumante, né? Um fumante de 15 cigarros por dia. Ou seja, faz muito mal para o organismo. É importante que a gente tenha uma rede de apoio. E ela pode ser qual for, que você tenha amigos, que você converse com pessoas, com seus familiares, que você se sinta de certa forma amparado, tá? Já, se tudo der errado, eu vou ligar para Karina e vou conversar com ela e eu sei que ela vai me ajudar. Eu vou pedir um auxílio para minha mãe. Eu sei que eu posso contar com meu marido, com a minha esposa, que eu tenho alguém por mim. Então essa rede de apoio, ela é muito importante também. E aí vamos para o quinto. O quinto é a psicoterapia, tá? A psicoterapia ela faz toda a diferença. Eu sei que não é um recurso acessível para todo mundo, mas é um pilar fundamental de saúde mental, porque é você acompanhar e gerenciar as tuas emoções semanalmente. Quem aqui para 1 hora por semana para falar de si e para pensar sobre si mesmo, sobre o que aconteceu, sobre como se sente com relação aos eventos? É difícil que a gente faça isso, né? A gente tende a viver num piloto automático, não dá tempo. Às vezes você tá muito mal e você simplesmente fica mal, porque se você for pensar sobre o motivo que tá te fazendo mal, o que você realmente está sentindo, você simplesmente não vai fazer o que tem que fazer, então você só segue em frente. E quando a gente faz psicoterapia, a gente se obriga a fazer isso. Então você precisa parar, pensar sobre aquele evento que aconteceu, sobre como você sentiu com relação àquilo, sobre coisas que você poderia ter feito, sobre quais são os gatilhos que estão relacionados com aquilo que você sentiu. E isso faz toda a diferença, porque isso te gera autoconhecimento, isso faz você entender o seu funcionamento e isso faz com que você consiga levar para o futuro algumas capacidades que vão te ajudar com eventos próximos a isso no futuro. Então, a psicoterapia é um pilar essencial de saúde mental e uma dica para quem quer fazer e não tem, né, o dinheiro, enfim, não tem acesso a esse tipo de tratamento, é que além do SUS oferecer, as clínicas e escolas oferecem com preços muito mais baixos. Então, se existe alguma faculdade na sua região que tem um curso de psicologia, lá é oferecida a psicoterapia feita pelos alunos do último ano de psicologia com supervisão, ou seja, existe um profissional por trás supervisionando, que é um professor da universidade, e os preços são extremamente acessíveis. Então, normalmente, os preços são aqueles que o público pode pagar.
Então, se você diz que pode pagar R$ 5 por sessão, é esse valor que te será cobrado. Nas igrejas também, eles oferecem, tanto as evangélicas quanto as católicas, sempre tem profissionais que são voluntários. Então, isso pode facilitar um pouco para vocês o acesso à psicoterapia. O sexto pilar fundamental de saúde mental é o controle de substâncias químicas. Isso aqui é meio óbvio, né? Então, tanto as substâncias lícitas quanto as substâncias ilícitas. A gente sabe que tabagismo faz mal, que alcoolismo faz mal, que o uso de drogas ilícitas faz muito mal, que isso decai sobre o nosso organismo, que isso faz com que os nossos sistemas fiquem totalmente desregularizados e que as pessoas, quando elas cortam, quando elas cessam e conseguem se livrar desse tipo de vício, elas relatam assim uma melhora significativa. De novo, eu entendo que o álcool está relacionado muitas vezes com aquela comemoração, que existem pessoas que gostam de fazer uso de algum tipo de droga, mas que não seja cotidiano, que seja algo esporádico. Quanto mais esporádico, melhor, porque isso faz mal, isso desregulariza o nosso sistema dopaminérgico, desregulariza o nosso ciclo circadiano. Toda vez que você bebe, você influencia o seu sono. E é só você ter um smartwatch que você vai comprovar isso, você vai ver isso. Eu não estou falando isso da boca para fora. O álcool, ele desregulariza o sono, desregulariza o sono, desregulariza o ciclo circadiano. Então não tem como, é uma conta que não fecha, não fecha, tá? Não existe nenhuma dose de álcool saudável. Essa história de uma taça de vinho por dia, isso caiu por terra, tá? Isso não existe mais. A neurociência já comprovou que não tem, não tem. Mas, de novo, sejamos moderados, né? Vamos entender que equilíbrio é tudo. Então, eu quero beber eventualmente no final de semana, ou quero beber aos finais de semana. Vou tomar doses menores, vou tentar tomar um pouco mais cedo para que isso não desregularize o meu sono. Fazer as coisas de uma forma mais consciente, tá? Então, controle de substâncias também é essencial para que a gente tenha uma boa saúde mental. E por último, o lazer, tá? Tão importante quanto a produção é deixar de produzir. É importante para o cérebro descansar, é importante para o cérebro ter um hobby, é importante para o cérebro ter contato com a natureza, tá? Então, assim, o passear, o olhar uma montanha, ir a um parque no final de semana, isso é muito, muito importante. Sair para jantar, para almoçar, ter contato com outras pessoas, ou seja, ter lazer na sua vida. É muito importante. O ócio é criativo. O ócio faz com que a gente consiga enxergar as coisas por uma outra vertente e a gente precisa colocar e entender que lazer é fundamental. Então, aquele momento filminho com pipoca, ele é tão importante quanto aquele momento de superprodução, quanto aquele momento de sair suadaço da academia. É tão importante quanto. A gente precisa entender que lazer é fundamental. E aqui não é sobre gastar dinheiro, porque lazer é sair da rotina. Então pode ser dar uma volta no quarteirão, passear com o cachorro, e colher uma fruta num pé, sei lá, ir na casa de um amigo, de uma amiga, de um parente. É importante. É importante dar para o cérebro esses momentos. É importante que ele tenha o recurso do lazer também, porque é importante descansar. Do mesmo jeito que a gente precisa dormir, a gente precisa dar um tempo, tá? Superprodução excessiva faz mal, tanto que a gente tem o burnout para comprovar isso. Então, esses são os 7 pilares de saúde mental. Lembrando que os 3 primeiros são essenciais, e lembrando que o simples fato de praticar isso daqui vai mudar a sua vida. Então, pratiquem.